Todos os dias fazemos escolhas. Escolhemos o café que vamos tomar, a roupa que vamos vestir, o supermercado onde fazemos as compras, o carro que dirigimos, o celular que carregamos no bolso. Muitas dessas escolhas parecem racionais. Mas a ciência do comportamento do consumidor mostra que, na maior parte das vezes, elas são profundamente emocionais. E por trás de cada decisão existe algo muito maior do que um produto. Existe uma marca, uma história, uma experiência, uma promessa. E, principalmente, uma percepção construída ao longo do tempo. Hoje, mais do que vender produtos ou serviços, empresas disputam espaço na memória e no coração das pessoas. Porque produtos podem ser copiados, tecnologias podem ser superadas, preços mudam diariamente. Mas marcas fortes conseguem atravessar décadas, conquistar gerações e criar conexões que vão muito além do consumo. Olá, muito prazer, eu sou Rogério Spinelli, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. E no programa dessa semana, nós vamos entender por que algumas marcas conseguem permanecer relevantes por décadas e algumas simplesmente desaparecem do mercado. Vamos falar também sobre branding, posicionamento, propósito, comportamento do consumidor, desenvolvimento de produtos, inteligência de mercado, trade marketing e planejamento estratégico. E para essa conversa especial, recebemos uma profissional que há mais de 25 anos ajuda empresas a organizar estratégias, construir marcas fortes e acelerar seus resultados. A nossa convidada é a consultora de marketing Jocely Escorcin. Ela atua em projetos de branding, marketing estratégico, desenvolvimento de produtos e inteligência de mercado para empresas de diferentes segmentos. Você, então, é nosso convidado para acompanhar essa entrevista. Mas antes de recebermos aqui a nossa convidada, vale uma pergunta. O que realmente transforma um produto em uma marca? A nossa equipe preparou uma reportagem especial. Então confira comigo. O que realmente transforma um produto em uma marca? Em um mercado cada vez mais saturado, ter apenas um bom nome ou um logotipo chamativo já não é garantia de sucesso. O consumidor de 2026 mudou radicalmente a sua forma de escolher. Com o avanço rápido da inteligência artificial e o acesso instantâneo a milhares de informações, as pessoas compram de forma muito mais inteligente e questionadora. Dados globais de comportamento de consumo mostram que quase 90% dos clientes estão dispostos a pagar mais caro por um produto, desde que confiem plenamente na reputação daquela empresa. E essa confiança começa na base, no formato da experiência que hoje se divide entre contato físico e a forte influência do ambiente digital. Ainda prefiro comprar de forma presencial. Eu gosto de ver o que eu estou comprando, de experimentar, eu me sinto mais segura assim. O melhor é comprar pela internet, né? E tem tudo. Hoje é muito moderno. Por exemplo, você tem inteligência artificial, você tem todas as informações ali, entendeu? Você pergunta uma coisa, é instantâneo, já responde. Aonde tem tal loja, eu quero esse produto, aonde tem, aonde eu consigo comprar. A inteligência artificial está aí para isso, né? Para ajudar a população. É justamente para atender a esses diferentes perfis que o chamado branding precisa entrar em ação de forma inteligente. Mas a regra do jogo mudou. Se no passado as grandes corporações detinham um controle absoluto de suas propagandas, mostrando produtos na televisão, hoje eles dividem essa narrativa com o público. O mercado vive a era da produção compartilhada. O consumidor foge de promessas vazias e busca autenticidade. Por isso, a comunicação precisou ser diluída, dando muito mais espaço para micro-influenciadores e criadores de conteúdo que dialogam de forma orgânica e real com os seus nichos. Quer dizer, hoje as marcas elas são muito menos produtoras de conteúdo, elas no máximo dão início essa diluição daquilo que elas desejam, mas elas precisam obrigatoriamente de um ponto de contato. Então hoje o segredo qual que é? Primeiro, estabelecer conexão, então trabalhar o máximo possível de autenticidade, tentar ao máximo evitar a questão de você mascarar, de você trabalhar alguma coisa que o consumidor sabe que é fake. Quando pensamos em grandes marcas, normalmente lembramos do logotipo, do slogan e das cores, mas o branding vai muito além disso. É um conjunto de percepções e sensações que uma marca desperta no consumidor. Em um mundo onde produtos podem ser facilmente copiados,
Esses são os valores que diferenciam algumas marcas de outras. E essa diferença não acontece por acaso. Ela é desenhada estrategicamente para acessar a nossa mente. O verdadeiro trabalho de branding utiliza o que especialistas chamam de semiótica, o estudo dos símbolos. O objetivo é fazer com que uma simples paleta de cores, uma música ou até mesmo um cheiro em uma loja ativem gatilhos psicológicos. Quando uma empresa entende o que ela representa psicologicamente na vida das pessoas, ela deixa de vender apenas itens de prateleira e passa a vender benefício, status e pertencimento. Como é que eu faço para gerar experiências únicas e marcantes no ponto de venda? Hoje tem startups que elas fazem trilha sonora, olha que interessante, playlist para loja. A gente chegou a essa conclusão que se a questão auditiva é interessante para mim, eu tendo a ficar mais tempo na loja. Quer dizer, hoje você trabalha mais na questão sinestésica. Muito embora nós sejamos aí preferencialmente visuais, você não pode esquecer nem da audição, nem do olfato. Construir esse nível de reputação exige tempo, coerência e escuta ativa. Uma das principais provocações do mercado atual propõe um teste simples. Se a sua marca fosse uma pessoa real de carne e osso, ela seria amigável e confiável ao ponto de você convidá-la para entrar na sua casa? Se a resposta for sim, significa que o branding ultrapassou a barreira comercial e criou um vínculo real. Afinal, logotipos mudam e produtos ficam obsoletos, mas conexões verdadeiras sustentam qualquer negócio para a vida toda. Você já ouviu aquela frase, preciso fazer um branding para minha empresa? E logo na sequência, a pessoa diz, vou contratar um anúncio nas redes sociais? Pois é, existe uma confusão muito comum nesse mundo dos negócios, né? Branding não é sinônimo de publicidade. E se você está tratando os dois como a mesma coisa, pode estar deixando dinheiro e reputação na mesa. Publicidade é o megafone, sabe? Falar alto para todos. É como você comunica algo para alguém. Mas o branding é a própria identidade, a cultura e a promessa dessa marca. Pensa comigo. De nada adianta investir milhões em uma campanha publicitária criativa se a experiência que o cliente tem ao entrar na sua loja, por exemplo, ao ser aí atendido pelo seu suporte, ela é negativa. Branding é o que dizem da sua empresa quando você não está na sala. É estratégia, posicionamento e, acima de tudo, o valor que você entrega diariamente. E se a publicidade atrai, o branding fideliza. E no mercado competitivo de hoje, o que faz sua marca ser lembrada e escolhida não é apenas o anúncio que ela faz, mas o significado que ela construiu ao longo da sua jornada. Mas mudando aqui um pouquinho do foco do nosso tema de hoje, o Em Foco também conta com os nossos parceiros, né, que acreditam na força da informação, ajudam a construir esse projeto e, principalmente, levar informações de qualidade para todos que acompanham. Hoje, você está aqui acompanhando nosso conteúdo especial com a Unoviale Móveis e Design, patrocinadora do nosso cenário, unindo estilo, sofisticação e inovação aos ambientes. Vamos dar uma conferida mais uma vez aí. Sua casa merece mais do que móveis. Merece personalidade, conforto e funcionalidade. Na Unoviale Móveis e Design, transformamos sonhos em ambientes únicos, com projetos planejados para refletir o seu estilo e atender às suas necessidades. Com atendimento personalizado e designs exclusivos, unimos experiência, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Unoviale Móveis e Design. Ambientes com estilo, criados para você. Aproveitando para agradecer mais uma vez a esses parceiros da Unoviale Móveis e Design que acreditam muito no projeto Em Foco e contribuem para tornar possível um programa que abre espaço para discussões sobre economia, inovação, esporte, tecnologia e temas ligados a essa transformação social. Uma satisfação e um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Muito bem, no próximo bloco nós vamos conversar com a consultora de marketing Jocely Escorcin, profissional com muita experiência na área do marketing. Portanto, fica aí comigo, o Em Foco volta já. Estamos de volta com o Em Foco desta semana. Hoje estamos falando sobre marketing, branding e para nos ajudar a compreender esse universo, recebemos hoje Jocely Escorcin, profissional com mais de 25 anos de experiência em planejamento estratégico, inteligência de mercado, desenvolvimento de produtos,
trade marketing e construção de marcas. Jocely, que bom que você aceitou o convite aqui da nossa equipe do Enfoco e está nos prestigiando com a sua presença e nos ajudar a conhecer um pouco mais e desenvolver esse assunto aqui no programa de hoje. Seja bem-vinda, obrigado. Obrigada a você, Rogério. Muito obrigada pelo convite e espero conseguir contribuir um pouquinho aí com o pessoal que está nos assistindo. Não tenho dúvida que vai contribuir bastante. E olha, eu gosto já de começar essa entrevista, porque muito se fala, tem uma frase bastante conhecida no marketing que diz assim: as pessoas não compram produtos, compram significados. Essa frase ela é atual ainda? Mudou alguma coisa? O que mudou do início da sua carreira para hoje? Né, que a gente falou que você tem aqui 25 anos, pelo menos, já de experiência nesse mercado, né, Jocely? Sim. Eu costumo dizer, Rogério, que o ser humano ele não vira uma chavinha quando ele vira consumidor. Ele continua sendo um ser humano, Sim, né? É verdade. Mas ele tem algumas conexões que ele faz com marcas para poder comprá-las, adquiri-las ou rejeitá-las. Mas a gente estuda muito neuromarketing. Acho que com essa pergunta a gente consegue explicar um pouquinho o que o neuromarketing fala sobre a ativação cerebral deste ser humano que vai virar um consumidor. Produto por si só, apenas o produto, seja a imagem ou a especificação técnica dele, ele não gera no cérebro a emoção. Okay. Produto não gera. E o que é emoção? Se ela não é ativada, ela deixa de fazer memória e conexão de marca. Por isso fala-se tanto de propósito e experiência. Porque o cérebro do ser humano nos ensina que se eu não gero emoção, eu não vou gerar memória. Então, produto não gera emoção em marketing. Agora, você falou sobre a questão do propósito, né? Essa palavra propósito, ela parece, a impressão que a gente tem muitas vezes é que ela está um pouco banalizada, né? Ela está um pouco superficial, as pessoas usam em qualquer momento, parece que a palavra propósito. Toda empresa realmente precisa ter um propósito? Precisa. Uma marca sem propósito, ela cai numa vala comum chamada preço, Rogério. Okay. Então, quando nós não incrementamos essa marca, não construímos uma história, que a gente chama em marketing de storytelling, quando nós não criamos isso, mas nós não devemos inventar. Nós não precisamos... é só discurso de marketing, então, não? Não, é de verdade. A gente realmente precisa contar essa história, mas ela precisa ser verdadeira, genuína. E quando a gente conta essa história e isso se conecta com o propósito pessoal deste ser humano, voltamos nele, deste ser humano que é um consumidor, isso gera valoração de marca. E valoração de marca, eu pago por isso. E eu não brigo por preço. Então, é muito difícil a gente criar valores, por isso a gente fala de como criar valor em marcas que são commodities, muito mais difíceis do que com marcas que têm valor agregado, categorias de mais luxo, por exemplo, que é o contrário do commodity. Mas eu preciso de um propósito, porque aí eu crio valor e aí eu não caio na vala de preço. Então, essa é uma dificuldade que vocês, profissionais dessa área, encontram para explicar isso, na verdade, para o empresário ou para o empreendedor que está iniciando, né, a sua empresa ali de uma forma geral. Construir isso, entender o que é, quais são os seus valores, para entender qual é o seu propósito. Seria mais ou menos isso? Perfeitamente. E na maioria das vezes, o empresário, ele sabe, mas ele não conta. Ele construiu aquela marca, ele criou aquela empresa, ele sabe dos seus diferenciais, ele sabe do que só ele é capaz de fazer. Eu costumo perguntar quando eu faço as consultorias, e se a tua empresa parasse de existir hoje, o que o mundo perderia? Esta pergunta... Faz ele pensar. Faz ele pensar. Alguns sabem na hora a resposta, alguns não. Mas quando a gente vai para essa conversa, a gente entra em propósito. Porque se eu deixar de existir e o mundo perder, é porque eu tenho algo. Então, quando eu crio este algo e eu tenho valor para isso, aí eu ganho a mente e o coração do consumidor e saio da briga de preço novamente. Aí você tem, como você colocou ali da questão do storytelling, como saber contar essa história. Então, o profissional vai ajudar esse empresário, no caso, a entender como contar essa história, porque muitas vezes ele não valoriza um pouco a história dele, né? Foi importante, mas ele não sabe como valorizar e identificar os pontos fortes da sua história para poder enaltecer isso. Seria mais ou menos essa a percepção que a gente tem que ter para poder conseguir explicar esse... O pontapé inicial de uma consultoria de marketing, ou um processo de marketing, é uma imersão, uma entrevista em profundidade com esse empresário. De horas e horas. Às vezes dias. Olha. E o ideal é que seja feito fora do ambiente corporativo.
num café, às vezes num almoço, às vezes num hotel. Legal. Por quê? Porque você sai daquela pressão do escritório e faz ele lembrar o que motivou ele no primeiro dia, dia 1. O que te fez? Eles esquecem, Rogério. E é nesse lugar de onde eu criei esta empresa que nasce o propósito na maioria das vezes, né? O que este sonho me fez realizar. E nós, de marketing, nosso propósito é transformar essa história que ele sabe contar em publicidade, em marca, em branding. Esse é o nosso desafio. Você ainda vê quais seriam os principais erros que esse empresário ainda ele continua tendo na construção da sua marca, que você observa nos dias atuais? Posso citar os 2 mais difíceis que eu vejo, né, nas minhas andanças por aí. O primeiro deles é o dono fazer o produto para ele. Né? Então, esse empresário, aí eu lembro lá da Revolução Industrial, onde Henry Ford disse, né? Podem comprar qualquer carro Ford, desde que seja preto. E aí, quando eu encontro muitos Fords por aí ainda, né? Ainda temos, né? Por quê? Porque eu criei esta empresa, eu criei esse produto, então comprem o produto que eu faço. Então, o maior erro é achar que o que eu criei é o melhor. E essa versão ela ainda é muito consolidada, ela ainda é muito forte dentro do mercado brasileiro, das empresas, principalmente empresas familiares. Muito, eu ainda vejo bastante, Rogério. E aí isso conecta com o segundo erro, é não conversar com o consumidor. Então, nós temos tantas pesquisas, né, qualitativas, como os grupos focais, pesquisas em profundidade, são várias metodologias que a gente pode fazer e ajudar esse empresário a entender, perguntando para quem vai comprar. Então, eu posso enumerar dezenas de vezes que eu fui para salas de espelho, para grupos de pesquisa com o consumidor, e o dono ficou ouvindo, vendo, às vezes até ao vivo, e ele não imaginava o que ele iria ouvir. E ele ouviu os seus consumidores dizendo: quem fez isso? Não, isso não é bom. Essa cor, não, esse gosto, tá ruim. Então, testes de produto, inclusive fisicamente, né? Eu já fiz alguns. E aí o dono fala, nossa, mas as pessoas não gostam do que eu fiz, mas quem vai comprar o que eu fiz? Ou seja, a percepção do consumidor ainda é muito diferente do que aquilo que ele tem tentado mostrar, é isso? Perfeitamente. Por isso que o marketing precisa olhar para o consumidor. Né, por meio de pesquisas, seja as primárias ou secundárias, né? Existem dados. O Brasil, infelizmente, Rogério, não é bom de dados. Ainda não é. Nós não temos dados prontos para compra. A gente tem que construir muito dado. Por isso que alguns profissionais, assim como eu, fui com o decorrer da minha vivência me especializando em coleta de dados. Então hoje eu consigo coletar dados primários, né? Justamente para a gente poder tentar ajudar esse empresário a responder às suas principais dores, desde que ele queira ouvir. Então essa eu acho que é uma das dificuldades que vocês encontram, desse agendamento com esse empresário para poder explicar isso. Como você falou, poxa, eu tenho que construir ali um relatório, eu tenho que construir diversas perguntas, eu tenho que extrair o máximo de informação que eu tenho dessa empresa para eu conseguir passar essa ideia realmente de como identificar qual que é o valor desse produto, dessa marca, para que haja uma consolidação maior, para que ele consiga comprar a ideia de que já vale a pena eu investir nesse profissional. Porque acho que a dificuldade é convencê-lo disso também, né? Muito. Não diria nem convencê-lo, é persuadi-lo. Né? Infelizmente, ainda nós, marketing, né, seja um gerente de marketing ou uma consultoria, ele é encarado por muitos empresários ainda como um gasto, né? No final lá da planilha, na DRE, não um investimento. Então, essa conversa inicial, nessa primeira abertura, que geralmente vem com uma indicação, geralmente alguém que passou por isso e falou, vale a pena, por isso associações são importantes, um indica o outro, porque eu já passei por isso e deu certo, é tipo médico, né? Que a gente acaba indicando advogados. Então a consultoria essa necessidade que a gente tem de explicar para esse empresário a importância, o quanto ele vai crescer, né? E vai poder até valorar mais a marca, ganhar mais dinheiro, né? Detectar produtos hoje que para ele vende volumes e que se a gente mudar um pouco da estratégia e começar a vender valor, né? A gente ganhando margem, ele trabalha menos e ganha mais dinheiro. Como é que eu consigo fazer isso? Valorando a marca, criando branding. É o que todo mundo gostaria, né? É o que todo mundo gostaria. Se eu puder trabalhar menos, né? E ou ganhar pelo menos mais. ter um gasto menor. Porque às vezes a gente fala assim sobre faturamento de empresas, mas o custo dele é muito alto,
na verdade, né? O que sobra de fato é muito pouco. E agora você lembra ao longo da sua carreira, desses 25 anos, Jocely, de empresas ou dessa história de empresas que não entenderam bem esse processo de mudança, da importância de ter um profissional como esse e se perderam no mercado e hoje foram esquecidas, ou só são lembradas porque não fizeram isso? Pois é, também tem isso. A gente tem algumas famosas, né? Posso citar aqui algumas porque o case está aberto, né? Então, a Kodak, por exemplo, essa empresa, quem nunca, né? Nós que temos o cabelo um pouquinho mais branco, a gente teve muitas memórias registradas pela Kodak. E né? algumas não, né? Que foram apagadas também. Porque ou acabou o filme, não foram revelados, né? Não foram revelados, queimou. Queimou. Então nós tínhamos a marca Kodak como uma querida, né, mundialmente. Mas o que aconteceu? Veio a inovação e ela não estava com o brand. Por que branding, marketing está com ING no final? É um gerúndio, porque está em movimento. Okay. O que é movimento? É eu estar antenado, o meu consumidor, a tendência, inovação. E a Kodak não fez esse movimento, né? E ela faliu. Outro exemplo é Blockbuster. Quem nunca alugou né? Sim. Um vídeo. Alguns, né? Alguns. A gente tinha que rebobinar, lembra? Que você tinha que pagar multa. Pegava se você não rebobinar. A gente pegava 10, 15 filmes ali e depois tinha que rebobinar tudo, né? Rebobinar, senão pagava multa e às vezes ficava na fila de espera daquele grande lançamento porque tinha alugado. É verdade. E eles tinham um propósito, Rogério, a gente estava falando de propósito, eles tinham um propósito muito maravilhoso, mas propósito não é para sempre. É como um planejamento estratégico, ele não é para sempre, é para a vida toda. Ele precisa estar em movimento. Então é uma outra gigante que se perdeu, não inovou. Poderia ser hoje, sem dúvida, a maior empresa de streaming do mundo. Hoje, quando você fala e conta histórias, eu imagino que você deva dar esses exemplos quando você vai mostrar e apresentar o seu serviço, alguma proposta de trabalho. O que normalmente o empresário diz quando você conta uma história como essa? Ele se convence facilmente, ele percebe assim, eu não preciso disso ainda, sempre consolidei a minha marca a minha maneira. Ele não aceita isso como uma verdade. Que a gente vê muitas outras empresas assim, mais próximas da gente aqui, que acabaram se perdendo no mercado. Também pode ser um erro de estratégia de administração, mudança política, questão econômica. A gente sabe que tudo isso influencia também. Mas a força da marca, ela pode perpetuar por muito mais tempo se ela for bem estruturada, né? Sem dúvida. Quando eu chego numa reunião, geralmente, né, e que bom isso, mas geralmente é porque o empresário está aberto a conversar. Então, um pouquinho mais, né, ele já está apto a entender um pouquinho. A dificuldade vem um pouco antes de conseguir esta conversa. Mas quando a gente tem essa conversa e dá esses exemplos, durante a 1 hora que a gente bate papo, eu já vejo olhares para cima, para baixo, coceiras, né? Ele já começa a entender, né? O corpo fala, né? Com certeza. Ele começa a falar. Já está dizendo muita coisa. Tá entrando dentro, fala assim, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu não fiz isso, eu posso fazer aquilo. Então é uma conversa que geralmente gera até risadas, né? Porque ele entende que, eu tenho um lugar aí para poder melhorar. Mas olha, nosso papo não para por aqui não, a gente vai ter mais 2 blocos para a gente poder trazer mais elementos importantes sobre essa área que é de fundamental importância. E você que está nos acompanhando aqui no Enfoco, nós vamos continuar falando sobre o comportamento de consumo, trade marketing, experiência de marca e os fatores que realmente influenciam uma decisão de compra. O Enfoco volta já, não sai daí não. Estamos de volta com o Em Foco. Até aqui entendemos como nasce uma marca, a importância do propósito, do posicionamento e da inteligência de mercado. Mas existe uma etapa decisiva nessa história. O momento em que um consumidor está diante de dezenas de opções e precisa fazer uma escolha. Afinal, por que escolhemos uma marca e não outra? Quanto dessa decisão é racional, quanto é emocional? E qual é o papel do trade marketing e da experiência de compra nesse processo? Acompanhe comigo. No
No mar infinito da internet, novas lojas virtuais surgem todos os dias. Influenciadores ditam regras, creators disputam a atenção do feed e marcas que só existem na web prometem entregas cada vez mais rápidas. Mas em um mercado tão saturado, como se destacar sem se perder na multidão? Se uma marca nova está surgindo, o que ela tem que pensar? Primeiro, não dá mais para agradar todo mundo. Vamos trabalhar grupos cada vez mais segmentados. O que a pessoa quer? Ela compra o produto, mas ela não quer o produto em si. Ela quer o benefício do produto que vai levar ela a uma solução. Então não adianta eu, empresário, gostar do meu produto. Quer dizer, o empresário ele tem que ter uma certa dose de humildade e entender, se colocar no papel do teu público-alvo e pensar o seguinte: o que essa pessoa vai de fato desejar quando vai comprar meu produto? Você tem que trabalhar muito mais a empatia do que as questões técnicas como no passado. A tecnologia acelera a entrega e o clique gera venda. Mas o que segura o cliente é o valor real por trás da tela. O grande desafio dessa era digital não é apenas viralizar na web, mas sim conseguir manter a verdadeira essência da marca. Deu para a gente entender um pouco na reportagem a importância de se estudar o comportamento, né, do consumidor. E o que a gente escolhe preferencialmente uma marca e não outra? Jocely, por que eu estou perguntando isso? Eu li aquele livro Armas da Persuasão, e ele traz muitos elementos importantes ali sobre como se criam estratégias para não só influenciar, mas para convencer mesmo o consumidor de que aquele produto é melhor do que o outro, né? Você falou no início da nossa entrevista aqui sobre a questão da neurociência, tem todo esse estudo comportamental mesmo para a gente poder, haver uma estratégia de venda. Seria isso mesmo? Sim. Algumas marcas que nós costumamos dizer que, além de investimento de trade marketing, eles fazem investimento em mídia. Essas marcas, quando o consumidor ele vai para o ponto de venda, ele já tem memória. Okay. Ele assistiu alguma coisa, ele viu algum comercial, em algum ponto da cidade, em algum rádio, ele teve uma conexão quando ele foi para o ponto de venda e ele avista, né? Ele cria essa conexão, ele gera aquela memória e aí ele tem um pouquinho mais de condições de comparação de uma marca pela outra. Mas muitas marcas não são anunciantes, são marcas de ponto de venda. E a média que o consumidor fica na frente de uma gôndola são de 6 segundos, Rogério. Uau. E eles olham de esquerda para a direita, da forma que a gente lê, a gente anda pelas gôndolas, são 6 segundos. Como que eu faço em 6 segundos para capturar a imagem, né? O olhar deste consumidor. Por isso que o trade marketing tem tantos dados e tantos estudos para poder, naqueles segundos, fazer a comparação e fisgar o consumidor. Agora tem outro ponto que é viver a experiência. O cliente ele precisa passar por uma experiência. O que é de fato essa experiência? O que significa ter essa boa experiência do consumidor com dessa relação com o produto? A experiência ela vai muito além do produto. Então, de novo, a gente vem falar sobre não apenas o produto. O produto não gera emoção, o produto não gera essa experiência. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Falando de varejo, né, de restaurante. Se você olhar em São Paulo, eu vou para São Paulo, é um exemplo. Quero fazer coisas diferentes. Hoje tem restaurantes em São Paulo, por exemplo, que você vai jantar vendado, Rogério. Uau. Então você vai sentar, você não sabe qual é o menu que você vai comer, né? É uma surpresa e você estará vendado. E é bem caro, tá? Para você fazer essa experiência. Você não vai poder dizer que comeu com os olhos, né? Não comeu com os olhos, exatamente. Mas veja aonde estamos. Onde estamos? Tem hamburguerias hoje pelo Brasil, pelo mundo espalhados que a maionese é verde, os restaurantes temáticos, o gelo seco que coloca no suco e explode. Tudo isso é experiência, né? Shopping centers com cheiro, com música. Você está aguçando os 5 sentidos do consumidor. E isso tudo faz aquela experiência de compra não ser puramente um Ford cor preta. Isso começa normalmente em que momento esse processo começa? É só no momento da compra, começa muito antes? Porque se você vai até um local como esse, já se gerou uma expectativa. Seria isso, então? Hoje o marketing digital também tem experiência, né? Então você vivencia o que você vai consumir já quando você começa a pesquisar. Então, por exemplo, hoje nós temos sites de reclamações de marca, por exemplo, que já é uma experiência. Então, eu estou pensando em comprar tal produto. Se eu for para este site de reclamações e pesquisar e eu não ter uma boa experiência,
Ponto negativo. Vou para o site de compra e a minha experiência não for boa. O botão não funciona, vai e vem, demora para carregar. Experiência ruim. Perfeito. Estou chegando num restaurante e o estacionamento é longe, está chovendo, não tem alguém para me ajudar. Tudo isso conta como experiência. O produto por si só, ele precisa ter qualidade, Rogério, porque também não adianta a gente falar de propósito de marca. Não adianta a gente falar de experiência de consumo se o produto de verdade, que é o que eu fui comprar, é ruim. Porque aí eu não tenho o quê? Fidelização e recompra. Exato. Né? Então eu não aumento o meu ticket médio com aquela marca. Mas a experiência e o propósito vão fazer de novo eu valorar e pagar mais por isso aí e aumentar. Eu, por exemplo, sou um cliente que se eu sou mal atendido, não tenho uma experiência Boa. positiva, nesse caso, eu não saio falando mal, porque já não faz parte da minha característica. Mas se a pessoa me perguntar, por exemplo, eu já não indico. Perfeito. Né? Então Perfeito. isso já se torna ali um bloqueio, na verdade. Né? Você é um a menos que vai deixar de contribuir com outros 3, 4 pelo menos que você poderiam pelo menos conhecer ou ter uma experiência naquele ambiente, né? Exato. Já que ela foi negativa. Agora o trade market ele não é só apenas repor mercadorias numa gôndola, né? Ele vai muito além disso. Seria muito isso, como eu falei anteriormente, da escolha dos 6 segundos. O trade marketing hoje é uma ciência com dados, vários dados, a gente tem como comprar esses dados, fabricar esses dados para entender o comportamento do consumo dentro do ponto de venda. Mas a gente hoje já não tem só o trade marketing normal, nós temos o trade digital, porque a compra existe no digital hoje, né? Sim. Então, há pouco tempo atrás a gente falava de trade marketing físico, né? As lojas físicas, hoje a gente já tem os estudos porque precisa entender o trade marketing digital. Então é toda essa experiência de consumo dentro do ponto de venda. Então hoje são os grandes varejistas, né? Eles são os mestres nisso, né? Então exemplos, como que eu aumento um ticket médio dentro de uma loja, de varejo supermercadista, por exemplo? Nós temos marcas de supermercadistas, hoje lojas, que você vai, está climatizado, Sim. a gôndola é baixa. O que vai acontecer? Você vai querer ficar mais tempo lá. Você passa mais tempo. Você passa mais tempo, você tem um ticket médio maior. Lojas sujas, barulhentas, quentes, tudo isso é ruído de comunicação. E ruído de comunicação te faz ficar menos. Então, tudo isso é técnica de varejo. Tudo isso é trade marketing. Acaba não despertando o desejo necessário, né? Porque às vezes você até entra numa loja, num ambiente como esse, procurando um produto, um item, acaba levando outro quando você é melhor atendido. Eu fui surpreendido, eu vou contar uma experiência que eu tive aqui, agora não faz muito tempo, né? Tô fazendo uma pequena reforma em casa, e aí um vendedor que já havia me atendido, eu fui olhar um produto e vi o preço, eu achei um preço salgado, né? E aí ele veio com aquela célebre frase que todos os vendedores já estão acostumados agora a fazer. Está caro comparado a quê? Né? E aquilo me despertou. Eu comecei a dar risada, porque eu já tinha visto outros produtos, iguaizinhos, da mesma marca, com a mesma qualidade em outras lojas, com um valor muito abaixo daquele, né? E ele quis me fazer convencer de tal forma que o produto dele estava dentro do preço do mercado, né? Só que aquilo gerou um ponto negativo em mim, né? Porque eu vi assim um despreparo por parte dele, ou se ele está mecanicamente falando aquilo que eles dão como um script. Esse seria um dos erros que eles ainda cometem dentro desse... Sem dúvida. Na venda, né? Na ponto final de venda ali. Dentro da experiência do cliente está o treinamento. É. Essas pessoas, elas precisam ser treinadas. E elas vão ser treinadas sobre o quê? Sobre qual é o propósito dessa marca, que foi lá que o marketing construiu, o que eu quero falar, o que você não deve falar, que experiência você deve passar. Porque o contato de marca com o consumidor é o vendedor, é o clima, é a música, é o cheiro, é a limpeza. Tudo isso faz parte. Hoje os varejos de supermercados, por exemplo, por que tem floricultura no começo? Né? Por que tem flores hoje dentro do eu não início? tinha para analisar esse ponto. Porque você já entra neste ambiente bonito, né? E você geralmente lembra de alguém, você vai comprar um ticket, vai aumentar. Né? Então você vê que hoje os varejos têm flor, coisa que não tinha. Então todos esses estudos, todas essas tendências faz parte da estratégia de trade marketing. Bem interessante. Esse é um ponto que a gente muitas vezes não observa, mas quem estuda essa área
consegue passar essa ideia de uma forma muito mais consolidada, né? Com resultados, porque isso já tem um resultado, já são métricas Sem de dúvida. estudos que já vão sendo realizados. Agora, existe um momento certo, por exemplo, de lançar um produto? Eu costumo dizer que existem 2 tipos de lançamentos de produto, 2 tipos de inovação. Nós temos a inovação para o mercado e a inovação para a empresa. Então, o que isso quer dizer? Você é empresário, você vai criar uma inovação para o mundo, algo totalmente novo, ou você vai seguir uma tendência de mercado? Qual está certa, Rogério? Não tem certa e errada, né? Muitas marcas e muitas empresas vivem bem, vivem com suas margens, com seus EBITDAs positivos, fazendo o que o mercado já faz. E tá tudo bem. Mas eu crio um valor, eu crio um propósito nesse meu produto que eu estou inovando. E muitas empresas são inovadoras criando, lançando produtos que são inovadores para o mundo, para o mercado. Momento certo não tem, mas tem o tempo correto de preparo para esse lançamento. E os empresários precisam entender que isso tem um tempo. A gestação demora 9 meses. É verdade. Não é à toa que demora para ser perfeito. Então, um lançamento de produto precisa também ter esse tempo, esse timing correto, né? Essa pesquisa com o consumidor, esse entendimento, não com o que o dono quer, e sim com o que o mercado quer perceber. Então, todo esse estudo demanda um tempo. Agora, quando é para lançar, depende da tua escolha. Você quer ser inovador para o mundo ou inovador para o mercado? Boa pergunta. Ou para a tua empresa? Já faz pensar, procurar um profissional adequado para poder ajudar a responder essa pergunta. Jocely, fica aí que a gente vai dar continuidade aqui. No próximo bloco nós vamos olhar para o futuro do branding, entender quais serão aí os grandes desafios das empresas na construção de marcas relevantes para os próximos anos. O Em Foco volta já. Estamos de volta com o programa Em Foco dessa semana, falando sobre brand, marketing, trade marketing, enfim. Conversando aqui com a Jocely, que é especialista na área, já trabalha há 25 anos nesse segmento, tem construído uma carreira sólida, ajudando a empresa a se consolidarem também, desde que assentem a permanecer no mercado com uma marca forte, né, Jocely? Perfeito. Agora, ao longo dessa tua história toda, dessa tua trajetória, você está construindo a sua marca também. Né? Como é que você percebe, ou qual a percepção que você vê na transformação desse consumidor, do que aconteceu, na verdade, com o branding ao longo desses 25 anos? Teve alguma mudança muito grande? O consumidor está exigente. E o consumidor está sabendo o que ele quer. Ele está mais consciente, então. Mais consciente. Então, eu trabalho com indústria de alimentos e bebidas há muitos anos. E há 10 anos atrás, vamos falar assim, os consumidores pouco liam rótulos, ok? Hoje nós temos empresas que fazem estudos e leituras de rótulo para pôr no Instagram como influenciadores para que você aprenda a ler rótulo. Olha! Né? Então, o primeiro ingrediente que vem é o ingrediente que mais tem no produto. As pessoas não sabiam disso há pouco tempo atrás. Então, não tinha esse hábito mesmo. Não tinha, né, o hábito. Então, hoje já existe a legislação daquelas lupas, né? Alto teor, perfeito, alto em consumo. Então, o consumidor ele está mais exigente, ele tem mais conhecimento, ele está mais informado e um ponto bem importante, ele está procurando empresas que tenham o mesmo propósito que ele pessoalmente. Olha, que interessante, né? Então, eu vou buscar uma empresa que não use cosméticos em animais. Ok. Eu vou buscar empresas que invistam em diversidade, porque eu gosto disso. Eu só vou consumir produtos de empresas que não estão ligados a tal relação. Então, hoje, o estudo sobre o branding das marcas, o storytelling dessas marcas está acessível ao consumidor, ao ponto de chegar hoje empresas fazerem produtos colaborativos com consumidores. Então, não é só uma tendência, né? É algo que veio de fato para ficar. Veio para ficar. Para poder mostrar realmente, e conhecendo esse consumidor mais exigente, essas empresas têm que se adequar a essa mudança, né? Com mais certeza. A gente percebe assim que ainda muitas empresas têm uma certa resistência. Aumenta muito o custo para poder fazer isso? Não. Na hora de lançar o produto? Não, né? Não. É mais barato, Rogério. Porque o que é mais caro? Se você lança um produto
sem pesquisar, sem entender, você vai comprar embalagem, você vai ter o teu time comercial vendendo, você vai pôr essa logística desse produto na gôndola e vai ter dado errado. O prejuízo que você tem de saber que esse produto venceu na gôndola por um erro estratégico é mais caro que pagar um investimento em consultoria e marketing. Pode evitar um processo também, né? Porque se Também. comprar um produto errado ali que pode prejudicar o consumidor, ele vai receber um processo ainda. Perfeitamente. Que além do custo financeiro, tem a questão da marca, né? Que pode ser comprometida de vender um produto que vai causar um prejuízo, um dano aí para o consumidor, né? Exatamente. Agora, as redes sociais, por exemplo, mudaram também a forma de se relacionar com esse consumidor, você acredita? Sem dúvida. Eu sou da época que não existia influencer. Somos. Sou da época que eu fazia o marketing ainda, reuniões mensais com a agência, passava fax de briefing, eu sou dessa época. Então, eu ainda eu vi toda a revolução da mídia digital nascer. Né? E esse marketing de influência acontecer. Hoje ele é uma realidade. Não tem mais como você não viver, né? Não tem como viver sem um marketing de influência. Os influenciadores vieram para ficar. Teve o boom, depois teve o problema de o consumidor já entender que aquilo era publicidade só, que não era real. Qual que é o momento hoje? As marcas buscarem influenciadores de verdade, micro-influenciadores, parou aquele boom de grandes, a gente vê, né, os nacionais, os super importantes. Tem os micro-influencers que realmente consomem, vêm e atestam para seus consumidores. Não são só artistas, né? Que era que a gente consumia muito quando o ator tal, a atriz tal, agora está falando sobre esse produto, você acreditava mais, porque você gostava daquele artista, daquela atriz de uma forma geral. Hoje você percebe que essas pessoas, esses influenciadores, mudaram muito o comportamento e a maneira como a gente se relaciona com essas marcas também, com esses produtos, não é isso? Sem dúvida. Eles são a prova de que a gente tem influenciadores hoje que vendem muito mais do que a gente sempre falava, né? Qual era o maior vendedor dentro da mídia nacional? O Faustão. O que o Faustão falava, vendia. Um exemplo, né? Sim. Na época antiga. Hoje, tem micro-influencers que vendem em volume de vendas mais do que ele vendia. Ou seja, uma identificação muito mais maior com o consumidor. Próximo. Exatamente. E para as empresas muito mais acessíveis, porque quem investia, né, num programa de audiência nobre, de horário nobre, nacional, não era para qualquer. Hoje, qualquer empresa com investimento que não seja muito alto está dentro do marketing digital. E a inteligência artificial, hein, Jocely? Ela veio de fato para ajudar, ela compreende melhor, ela tem ajudado as empresas nesse sentido, ainda há muita confusão, porque é um recurso, não é tão novo assim, mas é muito recente ainda, né? Sim. Eu sou super adepta, gosto muito, uso no meu dia a dia, trabalho com a inteligência artificial com vários e vários mecanismos, né? Converso, tem nome as minhas. As minhas secretárias têm, cada uma tem um nomezinho. As secretárias, né? Mas elas ajudam muito. E pro marketing veio, né? Mas tem riscos também, né? Tem muitos riscos. A gente falava muito já de Big Data em marketing já há muitos anos, né? Então a gente produz dados e hoje com uma escala e uma velocidade muito maior. Mas eu tenho uma reflexão da IA mais pessoal aqui, vou falar rapidamente. A gente ganha tempo, né, Rogério? Sem dúvida. Muito tempo. A minha questão com a inteligência artificial fica uma pergunta para quem está nos ouvindo aqui. O que você vai fazer com o tempo que você ganhou com a inteligência artificial? Isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Então, nós ganhamos velocidade, muita velocidade, no nosso trabalho, não é verdade? Sem dúvida. Então, coisas que a gente demorava horas para escrever, melhorar um texto, fazer uma apresentação, hoje a gente ganha velocidade. Mas você vai trabalhar mais com o tempo que te sobrou? Ou você vai fazer um esporte, uma alimentação, vai ficar com a tua família? A minha dúvida com a IA não é nem se ela é boa ou é ruim, ela veio para ficar. É o que faremos com o tempo que a gente ganha usando ela. Olha aí, fica uma reflexão para você que está acompanhando em Foco, já ajuda você a tomar uma decisão e a otimizar melhor o seu tempo, né? Exato. Porque o tempo é igual para todos, né? Só que a gente muitas vezes se perde com pequenas coisas e com excessos de coisas que não são bem utilizadas, na verdade. Agora, me diga uma coisa, a gente falou sobre brand, sobre o trade marketing. Brand ainda são apenas para grandes empresas? Ou, por exemplo, um pequeno empreendedor está iniciando, ele já consegue utilizar essa ferramenta que vai
potencializar o negócio dele de uma forma melhor? Sem dúvida, é para todos. É num tempo que, falando da consultoria que eu faço, que eu presto, né, e que tem muitos profissionais que trabalham desta forma, num tempo que não é absurdo, num investimento que não é alto, porque a gente desenvolve metodologias e conta também hoje, né, com a inteligência artificial para nos ajudar. É para todos. É de uma clínica de estética a uma indústria absurdamente grande. Para todos. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de estar trabalhando com uma pequena construtora aqui da cidade e apresentei hoje o manifesto da marca para eles. Legal. E nunca, não imaginei, eu tenho o direito de ter um texto e um manifesto de marca tão bonito assim. Olha Tem, porque existe um propósito. E aonde a gente extraiu esse propósito? Da história deles. Sempre será da história e do porquê eles existem. Então é para todos, para qualquer um. Isso que você falou foi aquilo que eu comentei até anteriormente, né? As pessoas muitas vezes elas não valorizam a sua própria história. Perfeitamente. Ou não conseguem identificar pontos que são importantes da sua história para incluir aí. Exato. Agora você tem feito um trabalho assim já há tanto tempo. Como é que você chega até essas empresas? O que você muda na perspectiva das empresas hoje oferecendo o teu trabalho? O que você oferece que, eu diria assim, que promessa você faz hoje para que as pessoas entendam que o teu trabalho realmente tem que ser valorizado? É uma matemática básica, né? Qual é a dor que você está sentindo? Eu vou te ajudar com remédios, né? E ele pode ser homeopático ou antibiótico. Depende muito do tamanho da tua dor, né? Então, o marketing, a estratégia, ele vai trazer o resultado que é o quê? Vender mais e melhor. Num curto ou num longo espaço de tempo. Depende do tempo que você tem e do investimento que você pode fazer no momento. A ideia, então, é mostrar para as pessoas que elas precisam se permitir, Perfeitamente. a estruturar um pouco melhor a sua empresa, a sua marca, para que ela possa resistir a essas mudanças constantes que nós temos também. Mas o consumidor tem uma experiência permanente com ele, né? Perene, para que ele possa ter essa recompra, essa fidelização desse cliente, do produto dele e possa expandir também, porque às vezes a pessoa ela se limita apenas a um território menor. E quando ela conhece um profissional e estrutura de forma adequada, ele pode expandir o negócio e nem percebia isso antes, né? Ou, como a gente falou antes, ele pode manter, de repente, o mesmo núcleo de vendas, mas ganhando mais dinheiro. Ou trabalhando menos e ganhando mais, porque ele aprendeu a fazer uma valoração da sua marca. Tá aí, ó. Eu acho que deu para você aprender um pouco mais, compreender. Eu tive aqui um aprendizado fantástico, é um MBA, né? Sobre branding. E às vezes as pessoas têm dificuldade até de falar a palavra, né? E até tem medo de procurar um profissional por achar que é caro demais. O pequeno empresário acha que é caro, acha que não sabe falar. Mas eu sou bem tranquila e não fico usando muita sigla de inglês, não. Gisele, obrigado por ter aceitado mais uma vez. Obrigado pela colaboração, por compartilhar tanto conhecimento aqui com o Programa em Foco. Teremos outras oportunidades aí para darmos continuidade sobre esse ou outro assunto que seja de relevância para as pessoas que acompanham o programa aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Você quer deixar uma mensagem especial para quem está acompanhando aqui, que deveria fazer e contratar um profissional como você? Qual é a experiência que você gostaria, ou qual a mensagem que você deixaria? Não tenha medo. Não tenha medo de nomes estranhos, não tenha medo de que você não é capaz de se presentear com uma consultoria, com uma ajuda. A tua marca, se ela existe, é porque nasceu do teu sonho. E se nasceu do teu sonho, a gente pode ajudar a transformar esse sonho, ser realidade para outras pessoas. Dado o recado, o Programa em Foco continua. A gente tem mais detalhes para você aqui. Você sabia? Pode parecer contraditório, mas oferecer muitas opções nem sempre aumenta as vendas. Um dos estudos mais conhecidos sobre o comportamento do consumidor foi realizado pelas pesquisadoras Shena Iyengar e Mark Lepper, que observaram o comportamento de consumidores diante de uma degustação de geleias. Quando havia 24 sabores disponíveis, mais pessoas paravam para olhar a exposição. Mas, quando a oferta era reduzida para apenas 6 opções, o número de compras aumentava significativamente. Esse fenômeno ficou conhecido como o paradoxo da escolha. Diante de muitas alternativas, o consumidor tende a sentir mais dificuldade para decidir e, em alguns casos, desiste da compra. E olha, posso dizer assim, por experiência própria, eu sou um deles.
As cores não influenciam apenas a estética de uma marca, elas ajudam a construir uma percepção. O vermelho costuma ser associado à energia, movimento e urgência. O azul transmite confiança, estabilidade, segurança. O verde remete à natureza, sustentabilidade e saúde. Já o preto costuma estar relacionado à sofisticação e exclusividade. Embora a percepção das cores também seja influenciada pela cultura e pelo contexto, especialistas em marketing e psicologia do consumo afirmam que a identidade visual é um dos primeiros elementos responsáveis por despertar reconhecimento e criar associações na mente do consumidor. E nem sempre um preço mais baixo significa mais competitividade. Em muitos segmentos, o preço funciona como um sinal de qualidade. Quando um produto possui um preço muito inferior aos dos concorrentes, alguns consumidores podem interpretá-lo como inferior, mesmo sem conhecer suas características. E, por um outro lado, marcas premium utilizam estratégias de precificação para reforçar atributos como exclusividade, qualidade e inovação. Isso mostra que preço não é apenas uma variável comercial, ele também faz parte do posicionamento dessa marca. E diversos estudos sobre o comportamento do consumidor demonstram que as primeiras impressões são formadas muito rapidamente. Ao entrar em contato com uma marca, as pessoas avaliam elementos como identidade visual, organização, linguagem, o atendimento, ambiente físico ou digital e até a facilidade de navegação em um site. Essa percepção inicial, ela influencia diretamente a confiança e a expectativa em relação à empresa. E por isso, branding envolve todos os pontos de contato entre a organização e seus públicos, desde uma embalagem até uma postagem nas redes sociais ou o atendimento prestado por um colaborador. Realmente é um tema muito interessante. Eu espero que você tenha gostado do programa dessa semana. E o programa em Foco vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação. Compartilhe conosco e você que ainda não acompanhou, nos siga nas nossas redes sociais e você pode assistir o episódio inteiro também no YouTube e compartilhar com aquelas pessoas que ainda não conhecem o programa em Foco. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana. Até lá!